Bom dia, eu sou Eduardo Melo, analista de fundos listados na XP, e esse é o Morning Call do dia 28 de setembro de 2022. Os destaques do dia são: no Brasil, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, publicou ontem a ata de sua última reunião. O documento reforçou o tom duro do comunicado que acompanhou a decisão de juros na semana passada, destacando as condições para entregar a trajetória de política monetária esperada pelos analistas de mercado, e não um cenário de juros ainda mais apertados. Além disso, o IPCA 15 de setembro, prévia da inflação mensal, recuou 0,37% em comparação a agosto, surpreendendo para baixo o consenso de mercado, que apontava para queda de 0,20%. Alguns indicadores de atividade econômica nos Estados Unidos, divulgados ontem, surpreenderam positivamente. Destaque para a segunda elevação mensal consecutiva da confiança do consumidor e para a recuperação das vendas de moradias novas. O Ibovespa fechou em queda de 0,68% nesta terça-feira, dia 27, aos 108.376 pontos, acompanhando o movimento dos índices nos Estados Unidos. As taxas futuras de juros registraram uma leve queda, contrariando a tendência dos últimos 2 dias. Apesar de um cenário global ainda marcado por aversão a riscos, a performance das taxas refletiu uma surpresa positiva em relação ao IPCA 15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 divulgado. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice recuou 0,37% em setembro, frente a uma expectativa do mercado de queda de 0,22%. O DI de janeiro 23 fechou em 13,68%, o DI de janeiro 24 encerrou em 12,81%, o DI de janeiro 25 foi para 11,58%, o DI de janeiro 27 fechou em 11,53% e o DI de janeiro 29 encerrou em 11,7%. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, publicou ontem a ata de sua última reunião. O documento reforçou o tom duro, ou hawkish, do comunicado que acompanhou a decisão de juros na semana passada, destacando as condições para entregar a trajetória de política monetária esperada pelos analistas de mercado, e não um cenário de juros ainda mais apertados. Uma condição é a evolução da atividade econômica e do hiato do produto, que é uma medida de ociosidade. A ata trouxe um cenário alternativo em que o hiato estaria no nível 0 no terceiro trimestre de 2022. O que consideramos provável. Neste cenário, a projeção de inflação para 2024 encontra-se exatamente na meta. Outra condição é a dinâmica da inflação de serviços. O Copom listou os fatores que levariam à desinflação de serviços e destacou que avaliará se a manutenção da taxa de juros por um período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação à trajetória de metas. Uma terceira condição diz respeito às expectativas de inflação para 2024. O Copom reforçou que ancorar expectativas de longo prazo é fundamental para que o trabalho seja considerado concluído. Por último, mas não menos importante, as perspectivas fiscais domésticas permanecem incertas e podem se tornar uma fonte de pressões inflacionárias adicionais à frente. Em suma, o comitê deixou claro que a principal discussão corrente consiste se a atual postura monetária está apertada o suficiente. A equipe econômica da XP acredita que a desinflação global em 2023 ajudará o Copom a trazer a inflação doméstica para a trajetória de metas até 2024, abrindo espaço para algum afrouxamento monetário, mas não antes de meados do ano que vem. Conforme publicado pelo IBGE, o IPCA 15 de setembro, uma prévia da inflação mensal, recuou 0,37% em comparação a agosto, surpreendendo para baixo nossa estimativa e o consenso de mercado, ambos de queda de 0,20%. Com isso, o índice acumula alta de 4,63% no ano e de 7,96% nos últimos 12 meses, ante 9,60% na leitura anterior. O índice de difusão registrou outra queda mensal, de aproximadamente 65% em agosto para 60% em setembro, enquanto a média dos núcleos de inflação declinou de 0,58% para 0,44%. Por sua vez, a medida de serviços subjacentes, bastante sensível ao ciclo econômico, subiu 0,56% em setembro, após avançar 0,78% em agosto, ainda exibindo inflação de 2 dígitos no acumulado de 12 meses, em 10,1%. Após surpresas baixistas no período recente, a equipe econômica da XP revisou a projeção para o IPCA de 2022 de 6,1% para 5,6%. Enquanto isso, a arrecadação tributária federal atingiu 172,3 bilhões de reais em agosto, expansão real de 8,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. O resultado veio um pouco acima do consenso de mercado e da nossa estimativa,
ambos em 171,5 bilhões de reais, e estabeleceu novo recorde histórico para o mês. Os números de agosto reforçaram a tendência observada nos meses anteriores. As receitas tributárias ligadas aos lucros corporativos continuaram como protagonistas, com salto de 27,2% na comparação mensal. A equipe econômica da XP acredita que a arrecadação federal seguirá em trajetória altista nos próximos meses, embora a um ritmo mais moderado. As bolsas internacionais amanhecem negativas, Estados Unidos em queda de 0,2% e Europa em queda de 1,1%, ao passo que a alta na taxa de juros dos títulos de 10 anos nos Estados Unidos, que amanhece em 3,9%, continua causando um movimento de aversão ao risco. As bolsas internacionais amanhecem negativas, Estados Unidos em queda de 0,2% e Europa em queda de 1,1%, ao passo que a alta na taxa de juros dos títulos de 10 anos nos Estados Unidos, que amanhece em 3,9%, continua causando um movimento de aversão ao risco. Nesta terça-feira, James Bullard, Charles Evans e Neil Kashkari, membros do Federal Reserve, reforçaram a postura mais contracionista do Banco Central americano e a importância dos aumentos na taxa de juros para o controle da inflação no país. Na Europa, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, também reiterou que aumentos nas taxas de juros europeias deverão ocorrer nas próximas reuniões de política monetária para que a inflação retorne para a meta. Ainda em solo europeu, a Rússia ameaçou cortar o abastecimento de gás para a Europa Ocidental e se prepara para anexar parte do território ucraniano. Na China, o índice de Hang Seng encerra em forte queda de 3,4%, acompanhando um movimento de aversão ao risco nas bolsas globais e em meio a uma depreciação da moeda chinesa versus o dólar, além de temores de recessão. Conforme divulgado ontem, dia 27, pelo Instituto Conference Board, a confiança do consumidor nos Estados Unidos subiu pelo segundo mês consecutivo. O índice geral aumentou de 103,6 em agosto para 108 em setembro, alcançando o nível mais alto desde abril. Os sinais mais favoráveis advindos da pesquisa podem ser atribuídos em grande medida ao recuo nos preços de combustíveis e à solidez do mercado de trabalho. Na mesma linha, as vendas de moradias novas na economia americana saltaram 28,8% em agosto, chegando a uma taxa anual dessazonalizada de 685 mil unidades. As vendas de julho foram revisadas para cima, de 511 mil para 532 mil unidades. O consenso de mercado indicava a venda de 500 mil unidades no mês passado. No entanto, esta recuperação no mercado imobiliário tem caráter provavelmente temporário, em linha com os níveis historicamente altos das taxas de juros das hipotecas. Por exemplo, a taxa média de 30 anos está próxima a 6,3%, o maior patamar desde outubro de 2008. Apesar das surpresas altistas com os dados de atividade publicados na terça-feira, os temores acerca de uma desaceleração econômica significativa, possivelmente uma recessão, permanecem. Na agenda econômica de hoje, dia 28, destaque para a publicação de outros indicadores de atividade nos Estados Unidos: vendas pendentes de moradias, balança comercial e estoques atacadistas e varejistas, todos referentes a agosto. Já divulgada nesta manhã, a confiança do consumidor na Alemanha, em dados preliminares, deve atingir em outubro o nível mais baixo da série histórica, iniciada em 1991. Em meio à forte contração da renda real. O índice geral recuou de menos 36,8 em setembro para menos 42,5 em outubro, abaixo da mediana das estimativas do mercado, de menos 38,5.